Esse texto foi extraído de uma palestra que Freud deu em 6 de dezembro de 1907 em Viena, na Áustria. Na psicanálise, o autor tem uma importância vital. Nesse ensaio, Freud compara o trabalho criativo do autor ao devaneio, sugerindo que ambos são uma continuação e uma substituição do jogo infantil. Ele acaba trazendo o escritor nessa posição de poeta, né? E no masculino, né? Porque na época parece que só existiam homens, né? Que faziam coisas, que escreviam, artistas, enfim. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Mila, eu sou escritora, facilitadora de oficinas de escrita criativa. E aqui no canal nós vamos falar sobre livros, sobre teorias da literatura, sobre escrita criativa, sobre feminismo e tudo mais que gira em torno desse tema que, né, já é bem abrangente. Então, se você acha o tema do canal interessante, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo e curta também esse vídeo, pois isso ajuda demais o canal a chegar a mais pessoas. Você pode também me encontrar no Instagram, no @milasgama e no Twitter, no @camicausos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o poeta e o fantasiar de Freud. Esse texto foi extraído de uma palestra que Freud deu em 6 de dezembro de 1907 em Viena, na Áustria. Eu gosto bastante de textos que nos fazem refletir sobre nossa posição como autores. Se no estruturalismo o autor não importa, importa apenas o texto, a literatura por si só já basta, na psicanálise, o autor tem uma importância vital, já que seu inconsciente trabalha ativamente durante todo o tempo de criação literária. Nesse ensaio, Freud compara o trabalho criativo do autor ao devaneio, sugerindo que ambos são uma continuação e uma substituição do jogo infantil. Tanto na poesia quanto no jogo infantil se caracterizam por uma clara separação da realidade e uma intensa carga afetiva simultânea. Aqui o Freud ele fala, né, muito sobre poesia e o poeta, mas aí ele está falando do escritor. Ele acaba trazendo o escritor nessa posição de poeta, né? E no masculino, né? Porque na época parece que só existiam homens, né? Que faziam coisas, que escreviam, artistas, enfim. Mas ele fala aí do escritor, do poeta, mas do artista em geral. Enquanto os adultos, eles não brincam mais, ele encontra o seu prazer em devaneios, onde fantasiam a realização de desejos não satisfeitos, muitas vezes ambiciosos e eróticos. Freud não apenas vê nos sonhos noturnos, cuja linguagem ele analisou em sua interpretação dos sonhos, né, o livro, mas também no trabalho poético, um equivalente à atividade fantasiosa no devaneio. Uma experiência atual sempre evoca a lembrança de uma experiência anterior, geralmente da infância, e o desejo resultante é então realizado na fantasia. Tanto no devaneio quanto na poesia, elementos do estímulo atual e da memória infantil são visíveis. Embora em algumas obras de arte sua característica de devaneio possa não ser mais perceptível, elas ainda estão relacionadas a essa origem por meio de uma série de transformações. A semelhança entre o devaneio e a poesia se refere apenas ao conteúdo da atividade fantasiosa, não à sua forma, ao contrário do caráter egoísta do devaneio, que tende a afastar os outros. O autor supera a barreira entre o seu eu e o de todos os outros ao ocultar e modificar os aspectos da fantasia socialmente inaceitáveis. Segundo Freud, a estética do texto proporciona um primeiro prazer, chamado de pré-prazer, pois é uma sensação relativamente superficial que permite à fantasia acesso à psique. Lá, a fantasia pode liberar o prazer de camadas psíquicas mais profundas. A breve descrição de Freud sobre comunicação literária, juntamente com suas considerações sobre a literatura, inicialmente levou a uma análise patologizante de autores famosos, que também remonta à tradição do estudo Gênio e Loucura do século XIX. A filologia alemã, antes de 1933, em sua maioria rejeitou o ensino psicanalítico, embora alguns autores, como Dilthey, já tivessem tentado uma explicação psicológica da criatividade artística com seus conceitos centrais de experiência e compreensão. Foi somente nos anos 60 que houve uma ampla recepção dos conceitos psicanalíticos na filologia alemã, em parte também através dos Estados Unidos, onde a psicanálise já estava firmemente estabelecida. As abordagens psicopatologizantes, ou seja, né, que imputa ali questões patológicas da psique no autor, elas foram amplamente ignoradas e, em vez disso, as abordagens de Freud foram desenvolvidas em uma teoria abrangente da criatividade artística, um instrumento de análise de obras e uma teoria da recepção. A obsessão do Freud pelos autores ela é tão forte, né,
que o Freud, ele dedicou bastante tempo de estudo sobre Shakespeare, né? Principalmente ali na teoria do sonho, como é que é o texto em português? Traumdeutung. Ai, gente, em português eu esqueci. Interpretação dos sonhos, né, no livro, ele dedica uma parte a Hamlet, ao complexo de Édipo, e fala bastante de Shakespeare ali, tenta trazer as questões pessoais de Shakespeare, né? Então, ele refletia sobre Shakespeare, falava sobre ele, inclusive, em cartas para amigos e colegas. Então, havia uma fixação de Freud em estudar o inconsciente do autor através do trabalho deste. E isso, através, né, dos estudos da psicanálise dentro da literatura hoje, não é mais a questão. Hoje, a psicanálise ela está muito mais interessada em ver qual é essa relação aí da criatividade e do autor, essa coisa do processo criativo mesmo. Plim! Olha eu aqui, gente, né? As mágicas de quando você faz vídeo, né? A gente tá com uma roupa diferente, a gente tá diferente, mas é porque o vídeo anterior, o final, eu tive um probleminha com o vídeo, então eu tive que regravar agora esse finalzinho aqui, por isso eu tô um pouquinho diferente aqui. Mas agora, voltando ao texto, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse texto, que vocês leiam, na verdade, o texto, tenham ficado aí interessado em saber um pouco mais sobre o que ele fala. Para quem participar das minhas oficinas de escrita criativa, que vão começar em maio, esse texto vai estar mais aprofundado. Aqui é apenas uma introdução, que também vai estar no vídeo aula, porque as oficinas de escrita elas vão acontecer com 2 encontros mensais, e toda semana vai ter vídeo aula e explicação sobre um texto, vai ter texto para ler, vai ter exercícios. Então, assim, essa aqui foi uma videoaula sobre o texto O Poeta e o Fantasiar, de Freud, que foi um ensaio que o Freud fez. E eu acho muito interessante, né, a maneira da gente pensar, a maneira que o Freud ele traz, né, essa comparação que hoje é muito utilizada, até hoje ela é muito atual, sobre os devaneios, sobre esse sonhar acordado, sobre o sonhar em si e o processo de escrita e o brincar da criança, né? Como que o brincar da criança está muito associado a esse processo de escrita. Muitas vezes, quando as crianças fazem terapia, tem as terapias do brincar, onde a terapeuta vai brincando com as crianças e através da brincadeira, ela vai interpretando a brincadeira como se fosse um sonho, então interpretando, né, de uma forma psicanalítica. Então é bem interessante parar para pensar nesse processo de nós como autores, né? Como que no nosso processo de escrever a gente vai aí num efeito meio de sonho que pode ser cheio de significados. Eu não acredito que a psicanálise ela possa realmente responder todas as questões aí desse processo criativo do autor, né? Que tudo seja realmente um grande devaneio psicanalítico, que tudo tenha um significado, que você possa interpretar tudo como se interpretam sonhos, mas eu acredito que existe também uma parte, que é essa parte, né, do nosso inconsciente que tá ali para ser interpretada, talvez, também, né? Então, eu acho que é interessante, eu não descarto, mas também não acredito que tudo aquilo que a gente esteja produzindo em texto sejam, não sei, desejos reprimidos, ou que seja algum tipo de trauma que a gente não lembra, ou enfim. Eu não acho que seja só isso, né? Eu acho que existe, dentro do processo, né, de criatividade, de criação, eu acho que a gente entra dentro de um terreno onde tudo nos é permitido, porque você está no local de fantasia, de criatividade. Então, ali é como se tudo fosse permitido. E aí, nós como autores, com essa bagagem, com o nosso inconsciente, com nossos traumas, mas também com a possibilidade de criação, a gente entra dentro desse terreno e faz coisas novas e faz coisas diferentes. Eu escrevo várias coisas que quando as pessoas leem, falam, eu acho que ela gostaria de fazer isso, mas eu não gostaria de fazer isso. Eu só escrevi porque eu sei que talvez tenham pessoas que gostam de fazer isso, porque eu estou tentando trazer um personagem para o mundo que seja diferente de mim, porque eu não estou escrevendo, quando eu crio personagens, eles podem conter um pouquinho de mim, cada um, mas eles não sou eu, eles são pessoas diferentes, eles são personagens, né? Nem são pessoas, mas eles são personagens com características, com vontades, como pessoas que a gente encontra na rua. Então, assim, eu gosto muito de pensar nisso, de pensar em pessoas diferentes do que está distante de mim. Aí a gente pode também entrar em toda essa questão, né, de o eu e o não eu e falar sobre, né, primeiro a gente tem que saber quem a gente é, para depois a gente criar alguém diferente. Então, todo o processo aí de autoconhecimento, todo o processo terapêutico que a gente passa, mas aí a gente deixa isso para, enfim, para outro vídeo. Aqui eu queria mesmo dizer que esse texto é um texto bem interessante que trabalha, então, essa questão do brincar da criança, o Freud, inclusive, começa falando, né, sobre isso, sobre o brincar da criança e vai
trabalhando isso, né, na idade adulta e do quanto que a gente não quer abrir mão, né, desse brincar. E eu acho bem válido, assim, para na hora da gente também escrever, inclusive pensar na escrita como uma brincadeira, né? Pensar na escrita como esse nosso novo lugar, já que nós crescemos, já que a gente não pode sair na rua pulando e gritando e fazendo essas coisas, porque com certeza nos internariam numa clínica psiquiátrica. Então, é na escrita, é na arte, na produção artística, aquele lugar que a gente tem para poder brincar. E eu acho muito legal também que as palavras em alemão, né, que o Freud ele cita como o ator, né, que é o Schauspieler, né, que vem essa palavra Spieler, eu sempre falo, mesmo antes de eu ter lido esse texto, eu já falava com meus filhos, né, o quanto que quando a gente cresce não dá para brincar, mas tem pessoas que continuam brincando, como o ator, que está ali brincando de ser outras pessoas, né, que é o Schauspieler. Ele brinca ali e monta pra gente um espetáculo brincando. E é bem interessante isso, né? O Trauerspiel, que é o drama, né? O Trauer, ele tem Trauer significa luto, né? Então, o Trauerspiel, esse jogo dramático, né? Que jogo de luto, jogo triste, né? Aí a gente tem o Lustspiel, que é a comédia, né? O Lust significa prazer, né? Uma coisa boa. Então, é a comédia. Então, esse jogo de palavras que tem no alemão, ele é bem interessante. O Freud fala um pouquinho sobre isso. E é basicamente isso. Então, é o nosso momento de brincar, de a gente se soltar de todas as amarras morais, de todas as amarras que possam nos atrapalhar a escrever. Isso não significa que a gente precisa cometer crimes escrevendo, né, gente? Não, não é isso. Né? A gente não precisa cometer crimes escrevendo. Existe, lógico, né, essa necessidade da gente também ter toda a consciência, né, que a gente fala muito, mas quando a gente está escrevendo, a gente está brincando. Então, justamente por isso a gente não sai publicando tudo que a gente escreve de primeira, né? A gente relê, tem pessoas relendo, mas assim, é realmente esse espaço de criação e de oferecer também aos nossos leitores um mundo que a gente criou. E esse mundo ele tem que ter certa coerência, né? Ou não, dependendo de como você quer apresentar esse mundo para as pessoas. Mas assim, de você realmente pegar na mão do seu leitor e falar: vem cá comigo e vem para essa brincadeira comigo, que eu vou te levar agora para conhecer algo incrível. Então, eu acho que eu sempre me pego muito nessa imagem como escritora de pegar a mão do meu leitor e falar assim: confia cegamente em mim porque eu sei o que eu estou fazendo, vamos. E toda vez que eu me proponho a escrever é isso, trazer o meu leitor para dentro desse mundo fantasioso que eu inventei, mesmo que seja num conto curto de uma página. Eu quero saber o que vocês acharam desse texto, eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês quiserem ler o texto, eu vou deixar para vocês um link aqui na descrição, então dá uma olhadinha aí na descrição para vocês baixarem o texto para vocês lerem. É um texto curto, não é difícil de ler, não é difícil de entender, e eu tenho certeza que ainda mais depois dessa introdução que eu dei para vocês aqui nesse vídeo, vocês vão conseguir ler e vai ficar tudo bem. Qualquer coisa, vocês deixem perguntas aqui também. Vocês podem usar os comentários para deixarem perguntas. E vocês podem, como eu já disse, me acompanhar nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram. Lá eu trago também, né, os bastidores de gravação. Lá eu trago também exercícios de escrita criativa. Então, vocês podem dar uma passadinha lá e já exercitarem, né, a escrita criativa nos exercícios que já estão lá. O @ é milaesgama. Eu também tô no Twitter, sempre reclamando da vida e repostando coisas que eu acho interessante. O @ é Camicausas. E a gente fica por aqui, a gente se vê nas redes sociais. Mas caso vocês não queiram me seguir nas redes sociais, a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até lá!